Olá, como vai? Bem-vindo ao canal Pense Físio. Hoje o assunto é objetivo funcional. Durante as minhas aulas, muitas vezes eu me deparei com alunos destacando da seguinte forma objetivo: conquista de um melhor controle postural ou até mesmo ativação de abdominais e glúteos. Bem, esses não são objetivos funcionais. A conquista de um melhor controle postural, sim, ele vai levar a realmente o paciente a adquirir algo que ele muito quer, né? Então a gente precisa entender que o objetivo funcional tem relação com função, tem relação com participação. É o que destaca a classificação internacional de funcionalidade. Então, nas minhas anamneses, eu sempre inicio pela participação. Então, eu pergunto ao meu paciente se ele tem idade para isso, se ele está com um bom cognitivo, ele consegue se comunicar, para ele me destacar o que ele gostaria de fazer, qual que é algo que seja muito importante para ele no momento, certo? E quando não é o caso, eu pergunto para os familiares e pessoas próximas que possam me ajudar. Então é o seguinte, a participação, ela sempre vai estar vinculada então com o desejo do nosso paciente e sempre vai ter um cunho social, emocional, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um senhor que eu atendi em um curso, ele queria ficar em pé, fazer um brinde na festa de aniversário de 15 anos de sua neta. Isso é algo extremamente importante para ele. E sim, eu como fisioterapeuta, eu preciso levar isso em conta. Então, a gente iniciou pela participação. Então, eu pensando em atividade, como que eu vou destacar isso? Então, eu quero meu paciente em pé, fazendo uma flexão de ombro, com uma extensão de cotovelo, punho neutro, conseguindo fazer a apreensão e fazer o brinde, certo? Então, eu tenho a participação, eu tenho a atividade. Então, dentro do meu consultório, da minha clínica, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa atividade, eu vou procurar ver os aspectos positivos e os aspectos que precisam ser melhorados para que esse meu paciente conquiste essa participação, que ele consiga fazer o brinde na festa de 15 anos da neta, certo? Então eu vou fazer toda essa análise de estruturas e funções corporais, né? Vou falar disso em outro vídeo. Então a gente vai fazer toda essa análise, né? E aí eu vou descobrir, como eu já falei antes, os aspectos que esse paciente que vão ajudar ele a conquistar essa participação e os aspectos que precisam então ser melhorados. Então eu vou dar um exemplo. O meu paciente, ele tinha uma boa mobilidade de glândula humeral, ele tinha força muscular para fazer uma flexão de ombro, né? Ele tinha uma boa extensão de cotovelo, certo? Ele estava conseguindo ficar em pé sem movimentar membros superiores. Quando ele movimentava membros superiores, ele ficava com dificuldade de manter o equilíbrio. Então, o que a gente já vê aqui? Aspectos positivos: boa mobilidade, extensão de cotovelo, força muscular, né? Então, a gente já começava a fazer uma análise. Mas aí, quando ele fazia o movimento em pé, ele não conseguia fazer o ajuste postural necessário. Então, a gente já começa a perceber coisas que precisam ser melhor analisadas. Então, eu vou procurar fazer essa análise e entender melhor, porque quando ele faz o movimento de flexão de ombro, ele não conseguia manter o equilíbrio. Então, aí eu já estou pensando no meu plano de tratamento, certo? Mas vamos voltar para a questão do objetivo funcional. Quando eu falo então em objetivo funcional, como eu destaquei antes, eu penso na participação, depois eu vou pensar na atividade, vou analisar essa situação, essa atividade, né? Vou ver então os aspectos positivos e os aspectos que precisam ser melhorados,
certo? Então, o que que a gente tem que entender desse objetivo? Ele precisa ser específico. Vocês concordam comigo que é um objetivo bem específico do exemplo? Ele precisa ser mensurável. Então, quando eu perceber o que que precisa ser melhorado, eu posso pensar o quê? Então eu vou fazer uma análise de ajuste postural antecipatório. Meu paciente vai ficar, por exemplo, em pé e eu vou pedir para ele fazer a flexão de ombro. E eu vou mensurar o tempo. É uma ideia, certo? Então esse meu objetivo precisa ser mensurável. Por que ele precisa ser mensurável? Eu preciso saber se todo o meu plano de tratamento vai estar adequado, certo? Então eu preciso ao longo dos atendimentos saber se eu estou no caminho certo. Porque a questão que a gente também precisa entender é a seguinte: se eu não estou no caminho certo, ok, eu mudo. O problema é a gente não perceber que não estamos no caminho certo. Este é o problema, certo? Então, como eu destaquei, o objetivo precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser alcançável. Ou seja, se meu paciente, eu percebi pela análise pela avaliação física dele, que ele tem condições de alcançar esse objetivo. Ótimo, perfeito. Aí eu também vou ter que ver se é realista, porque o objetivo que eu escolher, ele precisa ser realista. Então a gente já sabe disso, que ele é realista, é algo que o paciente quer, é algo que ele tem condições de alcançar, certo? É algo específico. E assim, é muito melhor eu pensar em uma atividade que o meu paciente queira, que ele tenha como alcançar, do que eu falar, não, fulano, nós temos que treinar o senhor a fazer subir e descer escadas, porque isso é importante para o senhor. Aí eu penso assim, mas no local onde vai ser a festa de 15 anos, não tem escada. Na casa dessa pessoa não tem escada. Então, será que realmente é o objetivo que precisa, neste momento, ser alcançado? Então, é isso que a gente também precisa pensar. E o tempo. Então, quando a gente formula com a família e com o paciente um objetivo, nós vamos ter um tempo. Claro que eu posso destacar que o tempo, eu tenho um tempo, olha, daqui a 4 meses é a festa de 15 anos. Então, é um tempo que eu tenho. Mas eu também preciso, dentro do meu cronograma, colocar em quanto tempo eu quero que ele alcance o equilíbrio, para que, fazendo uma flexão de ombro, né? Então, eu vou colocar 1 mês, 2 meses. Vocês já devem ter ouvido falar dos objetivos a curto, médio e longo prazo, certo? Então, o objetivo precisa destacar todos esses aspectos. Outra coisa que eu acho muito importante, que facilita a gente entender melhor o objetivo, que a gente tem que responder algumas questões, certo? O que, para que, com quem e aonde e como mensurar, certo? Então, o que eu posso destacar assim, que eu preciso de uma maior ativação de abdominais para ajudar nesse ajuste postural antecipatório, ok? Para quê? Para que o paciente fique em pé e consiga realizar o brinde. Com quem? Com os seus familiares. Aonde? Na festa de 15 anos de sua neta. Então, eu respondi essas questões e, como eu já destaquei antes, como mensurar, eu posso ver o tempo que esse meu paciente está conseguindo ficar em pé sem perder o equilíbrio no momento que ele faz a flexão de ombro, certo? Era isso que eu gostaria de destacar hoje para vocês. Como eu formulo um objetivo funcional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal. Eu gostaria muito também que vocês
procurassem destacar dúvidas de vocês, que vocês colocassem assuntos que vocês gostariam de saber mais, vinculado ao raciocínio clínico na fisioterapia neurofuncional. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo.